A internet está simplesmente tomada por passadores de panos motivados a defender o ministro Sérgio Moro. Olha, desde as eleições passadas, quando a gente foi atacado pelo exército do "não foi isso que ele quis dizer", que eu não vejo uma mobilização de passadores de pano tão grande assim. Fica aqui comigo no vídeo que nós vamos fazer o nosso primeiro comentando comentários com o tema passadores de pano para Sérgio Moro. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não perca mais tempo. Se você não é bolsominion, você veio ao lugar certo. Junte-se a nós, curta, compartilha, se inscreva e venha nos ajudar a combater essa onda de anti-intelectualismo na internet. Mas se você é um bolsominion, não se preocupe também. Chega mais que nós vamos arrancar essa burrice de você, nem que nós tenhamos que fazer um transplante de cérebro. Para muitos aí, talvez seja só um implante, mas isso é detalhe técnico. No meio das mãozinhas dele, para ele mansar. Seja você um burrinho ou um agente do combate à burrice, chega mais que você está no lugar certo. Vamos seguir pro vídeo. E olha, eu já começo falando um negócio para você. É difícil, viu? Tem que ter muita perseverança. Tem hora que eu tenho que dar uma paradinha, respirar fundo, ir na farmácia comprar um Epocler, porque é difícil o fígado suportar isso aqui, viu, meu amigo? E tem horas que a gente não sabe o que é pior. Se é ler comentários que são nitidamente motivados por paixão, por fanatismo, e que por isso mesmo não possuem nenhum tipo de embasamento, nem coerência interna, ou se é ver vídeos de pessoas bem estudadas, bem articuladas, que ao invés de usarem o seu talento para uma causa nobre, direcionam todos os seus esforços para aumentar os recordes da desonestidade intelectual na passação de pano. Um exemplo bem claro desse tipo de pessoa é o famosinho Caio Coppola, né? Que notavelmente é uma pessoa bem articulada, mas é triste ver os vídeos dele. Eu não sei, sinceramente, o que é pior nesses casos. Mas vamos lá, vamos para os comentários escritos aqui que a gente recebe aqui no YouTube e também nas nossas redes sociais. E o primeiro diz o seguinte: quais ilegalidades a operação cometeu? Bem, esse é também um tipo de comentário que a gente tem que respirar bem fundo para não responder com falta de educação, porque a princípio ele se mostra como um comentário válido. Afinal de contas, essa é uma pergunta que todos nós precisamos nos fazer a princípio quando nos deparamos com esse tipo de informação que foi veiculada pelo The Intercept. A complicação começa quando você considera que na internet já existem centenas de sites, há dias não se fala de outra coisa a não ser esse material, e também, para complementar, esse comentário foi feito em um vídeo que fala o que aconteceu. Então, que conclusões nós podemos tirar? Que a pessoa não assistiu o vídeo? Que a pessoa é muito ocupada e não tem tempo para estudar o assunto? Ou que ela está só tirando onda com a sua cara? Eu tenho percebido que mesmo entre as pessoas que estão acompanhando o que aconteceu, ainda persiste. As pessoas entendem o que foi conversado, sabem o que foi conversado, mas para elas não tem problema nenhum aquilo ali que está acontecendo. E isso vem de outra coisa que eu falo bastante há muito tempo, que é o pré-requisito. Nós precisamos entender de uma vez por todas que para que você compreenda um determinado assunto, muitas vezes você precisa parar e retornar para compreender um outro assunto primeiro. Isso é fundamental. Então, o conhecimento que falta aqui é o conhecimento da área jurídica. E eu não estou falando sobre fazer uma faculdade de Direito, estou falando sobre conhecimento mínimo sobre como funciona esse tipo de processo, um julgamento com acesso à ampla defesa, como funciona o conceito de justiça, né? Inclusive, eu defendo há muito tempo a inclusão desse tipo de matéria na escola, fundamental ainda, tá? Mas isso é tema para outro vídeo. Quando nós temos um processo que foi conduzido da forma como o The Intercept revelou que o Moro conduziu o processo do julgamento do Lula, acaba que o juiz se torna um elemento de acusação e, em vez de se portar como um elemento neutro, pesa junto com a acusação na balança. Ou seja, não houve nenhuma possibilidade de que o réu fosse inocentado. Não havia essa possibilidade. Juntou-se o juiz e a acusação contra o réu. Este foi o problema. Passando para o segundo comentário, aí nós temos kkkk. Qual foi o crime de Moro? Esse rapaz aqui é um freguês do Facebook, que quase vai para o nosso mural da burrice. E eu trouxe por duas razões. A primeira delas é a seguinte, para mostrar a amplitude da ignorância dessas pessoas acerca do assunto, que muitas vezes elas não sabem nem escrever o próprio nome dos próprios ídolos delas. Então ele vem aqui e escreve Mouro.
Segundo, que ele toca na palavra crime, a bem da verdade, porque eu tinha tocado primeiro no assunto lá. E é importante esclarecer isso. Mas só para registrar uma coisa que eu também já disse em outros vídeos, não tem problema nenhum a pessoa não saber escrever o nome de alguém, não tem problema a pessoa não saber sobre direito, não tem problema a pessoa ser burra, nem mesmo ser analfabeto. A questão é a pessoa não conhecer um assunto e querer ensinar as outras que sabem mais que elas, né? Muitas vezes de forma agressiva. Uma vez um deles até citou para mim, não há ninguém tão ignorante que não possa ensinar algo. Com certeza, esse ditado é muito válido e eu concordo plenamente com ele, mas com toda certeza esse algo não é direito nesses casos aqui, tá? Então, não é direito, não é lógica, não é raciocínio. Talvez ele saiba ensinar tricô, crochê, jogar dama, outra coisa, não é essa coisa aqui. Então é preciso reconhecer os limites da nossa ignorância e moderar, baixar a bola quando estiver falando com pessoas que saibam mais que a gente sobre aquele assunto. Igualmente eu faço quando converso com qualquer outra pessoa. Nós precisamos aprender a parar de achar que a gente tem que saber de tudo. E eu vou mostrar para você aqui agora, respondendo essa pergunta. Eu não sei dizer se é crime. Por quê? Porque a cerquinha que delimita a minha ignorância jurídica para aqui. Eu sei que o o Moro fez foi uma corrupção, não é compatível com a Constituição brasileira nem com o Código da Magistratura. Isso tem um potencial enorme de invalidar as sentenças que ele emitiu dentro desse contexto. Agora, eu não sei dizer para você se isso é previsto em lei, esse tipo de crime é previsto em lei. O que eu sei te dizer é o seguinte: o Código Penal funciona da seguinte forma: se está escrito lá que é crime, se não está, não é crime, certo? E segundo, ao exemplo do que a gente vem vendo, dificilmente, eu nunca acompanhei um caso de um juiz que tenha sido preso no Brasil por cometer algum erro durante o seu processo de julgamento, em exercício da sua função. Então eu acredito que não seja crime mesmo, mas aí se você é advogado, se você entende, vem aqui e explica pra gente, é o que eu tô acabando de falar. A gente tem que ter humildade para reconhecer a nossa limitação aqui. O que eu sei também é o seguinte: no código atual, na legislação atual, não é possível obter provas de modo ilícito para condenar ninguém. Essas provas não são aceitas. Então essas evidências veiculadas pelo The Intercept, se realmente for constatado que foram obtidas por meios ilegais, não poderão ser utilizadas para a condenação de absolutamente ninguém. No entanto, podem sim ser utilizadas para inocentar outras pessoas, inclusive o réu dessa questão aqui, que é o ex-presidente Lula. Ressaltando com muita veemência que se o pacote anticrime que os icteropatas foram para a rua defender dia 26, que foi ali formulado por Moro, porque não foi completamente, foi meio que um Ctrl-C, Ctrl-V de outras coisas aí, se esse pacote tivesse sido aprovado, essas informações poderiam ser usadas para um processo para condená-lo sim. E isso daria um novo sentido a provar do seu próprio veneno. Passando para o próximo comentário então. Bando de bandidos vocês. Vocês estão falando pelos cotovelos. Vocês precisam ter fontes confiáveis. Isso para mim é fake news. Mas esses são os que eu mais gosto. Porque quando a coisa deixa o analfabetismo pleno e entra para o analfabetismo funcional, é que a gente realmente pode entrar no texto do cara e ver as inconsistências lógicas, as incoerências. A gente realmente pode criticar a intelectualidade do cidadão. E esse aqui, vejam só, ele diz que para acusar alguém é preciso ter fontes confiáveis e que quem não faz isso fala pelos cotovelos. Mas ele mesmo, no começo, fala aqui, ó, bando de bandidos. Ele está nos chamando de bando de bandidos, segundo que fontes confiáveis? Eu, sinceramente, acho que essas pessoas, alguém pega, abre o crânio delas, tira o cérebro e bate no liquidificador, faz uma bagunça, depois devolve lá dentro e fecha e passa uma cola. Porque o pensamento dessas pessoas aqui, ele é contorcido, assim, não faz sentido, sabe? Você vai ler o trecho que o cara escreve, não faz sentido a eira com a beira. Porque ele mesmo chega com a acusação, depois ele fala que não se pode fazer a acusação. E só para fechar essa resposta aqui, quem publicou essas informações não foi esses sites aí que o Bolsonaro recomenda, que só ele reconhece. Esse cara aqui, se não me engano, o nome é Glenn Greenwald, né? Que parece até que veio de Harry Potter esse negócio. Deve ter usado até magia para conseguir isso aí. Esse rapaz é renomado internacionalmente. Ele tem, inclusive, prêmios Pulitzer, tá? Que é o Oscar aí do jornalismo.
E outra coisa, nem os envolvidos nesse vazamento estão questionando a validade dessas informações. Nem eles mesmos, tá? Agora que depois de pararem, meditarem ali, provavelmente discutir com o controle de danos, eles começaram a futucar a validade. Mas isso aqui é óbvio, né? Está muito óbvio que se trata de conversas internas ali, entre eles. Ele nem chegou a negar. Ficar negando o que os ídolos falam é outro comportamento padrão do bolsominho, né? Nem os ídolos deles negam as coisas, mas ele mas não foi isso que ele quis dizer. A gente já viu isso aqui, né? É Minion. Bate um carimbinho de Minion na cabeça dessa pessoa, porque ela não está aqui para argumentar, ela está aqui para chorar pelo ídolo dela, e esta não é a página para isso, este não é o lugar para isso. Seguindo para o próximo. Esse site deveria ser fechado por esse atentado à justiça brasileira. The Intercept. De novo, né? Quem está cometendo um atentado à justiça é o juiz que contraria a Constituição, que quebra o código da magistratura, que vicia um processo de condenação de uma pessoa, ou é o jornalista que denuncia isso. Não faz sentido. Eu acho que essas pessoas são pessoas que nem ouvem o que falam. Deixo muito claro aqui que eu sou defensor da lógica ensinada nas escolas. Tinha curso de lógica, curso de direito nas escolas. E é claro que eu vou ressaltar aqui a veiazinha ditatorial no discurso desse rapaz, que também é muito comum entre os bolsonaristas, né? Se não fala o que eu gosto, tem que ser fechado, tem que ser expulso, tem que ser deportado. O desejo na pele de impor a sua vontade às outras pessoas. Esse pessoal não nasceu para viver em democracia. E outra coisa, meu amigo, se fosse para fechar sites que falam merda na internet, a gente ia ter que começar por fechar todos os perfis oficiais do Bolsonaro, ia ter que fechar esses canais que ele recomenda, inclusive o do Olavo de Carvalho. Acho que tem um campo gravitacional de merda ao redor do canal do Olavo de Carvalho, né? Essas coisas que a gente lê, meio que, com certeza, vão aumentar a minha chance de desenvolver câncer nos olhos ao longo da minha vida, porque não tem fundamento. É pior que fumar ter contato com esse tipo de material aqui. Inclusive devia ser colocado ali, consumir esse canal pode causar prejuízos sérios à sua saúde mental. Seguindo, tá, blá blá blá, porque ele estava falando com outra pessoa, aí falou: prefiro sair em defesa de um juiz do que de um bandido. É paradoxal, né? Eu acho que o nome desse vídeo tinha que ser Bolsominions Paradoxais. Acho que eu vou até pensar em mudar o nome do vídeo. Para começar, que tal a gente finalmente aprender que patrão não sai na rua em defesa de funcionário? Ponto. Que tal você não sair na rua em defesa de político? Que tal a gente finalmente aprender que ninguém, absolutamente ninguém nesse país tem que sair para a rua para defender político? Não precisa de você fazer isso. Você não deve fazer isso. Ele é que tem que estar atrás de você. Ele é que tem que implorar pela sua aprovação. Você pode perfeitamente sair para a rua em defesa dos seus interesses, mas não personifique, não puxe saco, falando em termos claros. Para de ser um babaca, de um puxador de saco de político. Você dá vergonha, você nos dá nojo. Pare com isso. Corte esse hábito. Nós precisamos cortar esse hábito da nossa cultura, essa ridicularidade de puxar saco para político. Pelo amor de Odin. Que tal você não puxar saco para ninguém? Não sai para rua em defesa de ninguém. Mas, né, seguindo aqui na resposta, vamos ao paradoxo. Eu vou até ler porque eu tive que anotar para não confundir na hora de explicar. O cara prefere defender um juiz corrupto do que defender um bandido que só é bandido em razão de uma sentença colocada em suspeição porque foi emitida pelo juiz corrupto que o cara quer defender. Você entendeu alguma coisa? Nem eu também, porque foi isso aí que ele escreveu. Ele prefere defender o juiz ladrão do que o cara que só é ladrão porque o juiz é ladrão. Você entendeu? Pois é. Essa é a cabeça do Minion. Como eu disse, é assim que funciona a cabeça desse pessoal. Câncer no olho, tá? Rola na internet, inclusive, um outro comentário que tem basicamente a mesma resposta, mas que eu não encontrei ali, porque, perdeu. Passou pra cima e eu perdi. Foi um cara que dizia mais ou menos assim, ó: seus miseráveis, o Moro fez isso pra prender um bandido. É a mesma resposta, mas só pra complementar,
Se o Lula já era bandido, o Moro fez isso porque o Lula já era bandido, pra que teve o julgamento, né? Pra que julgar se ele já era bandido antes de julgar? Se o cara já é bandido, não precisa fazer julgamento. É assim que esse pessoal pensa. Isso aqui eu tô mencionando isso porque eu conheço pessoas, eu converso com pessoas, e a gente tá falando disso antes de existir Lula, entre aspas, existir. As pessoas não entendem, ficam bravas, inclusive, quando o jornal fala suspeito de um crime. Isso aí você quer deixar um cidadão brasileiro irritado, você falar na imprensa que alguém é suspeito de um crime, porque para nós é criminoso. O cara já é criminoso antes de julgar. Eles não compreendem, né? Não tem noções básicas de como funciona o direito na democracia. E para fechar, então, nós vamos ler 2 comentários da mesma pessoa. Esse rapaz aqui é sensacional. Ele comentou, blá, 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 blá. Quem foi condenado por várias instâncias? Você não ver que você também é massa de manobra dessa quadrilha? E aqui é aquele caso claro, né? Da própria escrita do rapaz, escrever errado não é problema, mas você vê que aqui tem um problema sistemático, né? Não tem conhecimento. É ignorância acerca do português, de processo jurídico, de direito, né? Começa porque ele não sabe escrever nem conjugar verbo aqui, fosse um erro aqui e ali, tudo bem se o contexto tivesse uma mensagem válida. Eu sempre digo isso, que se a mensagem é válida, erros de português são irrelevantes. Mas aqui é uma porcaria escrita com português porcaria. Então, o nome certo não é estâncias. Estância é uma propriedade rural, tá, amigo? O nome correto é instâncias. E passando para a resposta propriamente dita, eu uso aquele recurso que eu uso muito aqui no canal, que é deixar o Minion estabelecer as premissas dele para mostrar que, mesmo assumindo essas premissas, a conclusão dele é absurda. Suponhamos, vamos admitir aí que o Lula foi condenado em 700 instâncias. É o criminoso mais procurado em 3 galáxias. É um assassino, criminoso. De que forma isso anula os erros cometidos por Moro? Não existe nenhum artigo e nenhuma lei de nenhum lugar no nosso país que diz: se você cometer um crime em função de outro crime, seu crime será perdoado. Ponto. Ah, mas não foi crime. Você entendeu. Você cometeu uma corrupção, até porque o crime do Lula foi corrupção, né? Se você cometer uma corrupção em nome de outra corrupção, sua corrupção será anulada. Isso não faz sentido. Não é matemática que menos com menos dá mais, tá? Novamente, o raciocínio bagunçado, não sabem estabelecer premissas, não sabem estabelecer uma linha lógica que leva a uma conclusão lógica a partir das premissas que eles mesmos estabelecem. Eu vou adicionar mais uma questão nesse mesmo comentário só para ficar claro uma outra burrice. Esse pessoal aqui é o mesmo pessoal que fica nas redes sociais falando aí: CPF cancelado com sucesso, quando alguém pega uma arma e vai lá e mata um ladrão em flagrante. Segundo eles, os fins justificam os meios, o que para a justiça não funciona assim. Se você matar um assassino, você com certeza será processado por assassinato e também será preso, ok? Sob a visão deles, vou deixar claro que eu não concordo com isso, mas sob a visão deles, pelo menos você teve o prêmio de que o CPF foi cancelado. Você matou o bandido, vai ser preso, mas você matou um assassino, ok? Ok. Nesse caso do Lula, a corrupção cometida pelo Moro nem prêmio tem, porque quando você comete corrupção numa sentença, aquela sentença vai ser anulada. Então, se houvesse realmente uma apuração séria dessas questões aqui, no final das contas, o único criminoso que sairia dessa história é o Moro. Tá? Se houvesse uma punição por esse tipo de corrupção no nosso país, coisa que eu já disse lá no começo, que eu não sei se existe. E o Lula acaba saindo, infelizmente, para quem não gosta dele, fortalecido desse processo. Porque quando você passa por esse tipo de processo aqui, de achincalhamento injusto, coloque-se como referência a fakeada que o Bolsonaro recebeu, que com certeza foi o maior cabo eleitoral que ele já teve na vida, né? Você sai desse processo fortalecido. Não sou eu quem estou dizendo, são os fatos que levaram à eleição de Bolsonaro, que dizem por si mesmos. E por fim é isso, pessoal. Esses são os comentários que eu queria trazer para você hoje. Diz aí se você gosta desse tipo de vídeo, né? Meio diferente aqui do nosso padrão. Nós podemos fazer mais. Você quer comentar alguma coisa sobre as respostas que eu dei? Deixa aí a sua resposta para nós, ou então nas nossas redes sociais. Se você viu algum comentário de Bolsominion, quer que a gente responda, traga para cá, cola lá no Facebook, cola aqui nos comentários também. Não esquece de colocar aspas bem grandes, tá? Para eu não confundir você, que é nosso parceiro aqui, com o Bolsominion. Porque, por mais que eu já disse
né? Antes eu faço um esforço para ser gentil, mas eu não tenho essa personalidade gentil. Às vezes eu venho com 2 voadoras no pé da lata mesmo, não tem conversa. Inclusive eu quero fazer um vídeo aí sobre alguns comentários religiosos que estão aparecendo aí, e eu já estou começando a perder a paciência com isso. Mas fica para outro vídeo todas essas divagações que eu coloquei aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Não se esqueça de curtir, compartilhar, deixar o seu like pra gente aí. Um abraço e até mais. Tchau!